E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo vamos falar sobre aqui a introdução a Flexbox com CSS, né? CSS Flexbox, que é esse conjunto de lições que a gente tem na FreeCodeCamp, essa plataforma de ensino aqui de programação, de código online. Então vamos para o primeiro desafio, a primeira lição, para a gente entender primeiro o que é uma Flexbox, né? Então aqui a gente vai identificar aqui os princípios básicos, que o Flexbox ele é um conjunto, né? Ele é uma ferramenta apropriada para a gente definir containers, né, e seções na nossa aplicação web, no nosso site, que são adaptáveis, são responsivos, independente, assim, né, variando o tamanho da tela, eles vão se ajustar automaticamente e tem outras propriedades interessantes. Então aqui na nossa primeira lição, a gente verifica que a gente tem o display flex, a gente adiciona essa propriedade, né, display, para, no caso, box container, e a box container vai ter esse valor propriedade display, vai ter o valor flex, é o que a gente necessita fazer para conseguir manipular esses elementos aqui que são apresentados na parte da direita, que é o output, né, o resultado do que a gente programa aqui na parte central. Então temos aqui a hashtag box container, né, que é a referência a essa ID aqui da divisão, né, do div dessa seção. Então temos aqui o display nessa parte do CSS. Caso você não saiba CSS, né, ou até mesmo HTML, tem outros vídeos no canal aí, uma playlist exclusiva dedicada a isso, que tem aulas e lições aqui também dessa plataforma FreeCodeCamp. Lembrando que a FreeCodeCamp ela apresenta essas aulas gratuitamente e também tem certificado no final quando você faz todos os projetos que são disponibilizados no final do conjunto de lições. Então temos aqui, né, adicionando superpoderes ao embed, né, a um tweet incorporado, que é o embed tweet. Então temos isso aqui, né, o nosso output. Temos aqui apresentado esse tweet que está um pouco desconfigurado, né, não está tão bem apropriado para ser demonstrado de uma forma mais sofisticada, né, mais elegante, mais visualmente interessante. Então temos aqui que a gente tem de modificar o nosso header, tem que ter um display setada para flex. Então aqui nosso header no CSS não tem nada a princípio, vamos colocar flex então, para ele deixar mais flexível, né? O próprio nome já diz, né? Para deixar flexível, com isso ele modificou automaticamente lá para cima. Nosso footer também tem que ter o flex, então vamos copiar aqui, não tem problema a gente copiar, vamos lá para baixo no footer, display flex. O H3 tem que ter a propriedade também flex, vamos lá buscar o nosso H3 aqui, né, tá, o header H3. Temos o nosso H4 também, tem que ter, né, o profile name, o follow button e o stats. Então é só a questão da gente ir seguindo aqui, botando flex em todos, né, profile name, follow button e mais outro, que seria aqui, né, o stats. Vamos procurar aqui o stats, H4 a gente já colocou. Vamos verificar aqui, eu acho que já está ali colocado. A gente dá um Ctrl Enter, né? Ou então aqui, né, Run the Tests, que daí a gente percebe que ele já está automaticamente disposto aqui, né, flexível, com essa forma aqui melhor apresentada, né? Lembrando que caso você tenha dificuldades para manipular, para desenvolver, né, aqui os códigos necessários, é só vir aqui em Get Help, que tem disponível, né, o Get Hint, né, uma dica, assistir um vídeo ou também pedir ajuda, que tem um fórum aí, a comunidade ativa da galera do FreeCodeCamp. Temos aqui a próxima lição, o próximo desafio, que é a direção do Flex, né? Direção do Flexbox, para a gente fazer uma linha, né? Uma linha ou coluna. Então a gente tem aqui o Flex Directions, né? Flex Direction, setando para row, a gente vai ter essa propriedade de organização aí nas linhas que a gente está utilizando, né? As filas, né? Que também row, o termo em inglês. Então vamos lá, a nossa Flex Direction para o nosso box container, a gente configura isso em row reverse, que seria ao contrário, né, a fila reversa, que daí bota o por último no primeiro, né, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A gente viu ali que mudou, né, o vermelho ficou na frente do azul. Aqui, né, sempre tem essa tela de doação, caso você queira doar, dá para doar PayPal ou cartão de créditos, enfim. Então temos aqui a próxima lição, aplicar a Flex Direction para criar, né, modificar também as propriedades de organização aqui do nosso tweet. Então o nosso header tem que ter a Flex Direction setada para row, Flex Direction para row, e o nosso footer também tem que ter o Flex Direction
para row. Então vamos lá à procura do nosso footer, que geralmente pode estar embaixo, né? Aqui, né, nossa flex direction já está organizada. É para a gente fazer umas manipulações aqui para ver como é que fica, né? Botando o row reverse, ele inverte aqui a ordem, né? Mas no caso a gente quer deixar ele ordenado da forma mais natural, né? E é interessante, né? Outro detalhe, quando a gente está organizando os seletores e as classes aqui do CSS, é interessante a gente deixar os principais, né, os mais utilizados, e também da parte superior nas partes né, nas partes iniciais aqui na nossa folha de estilos, né, aqui nosso style. Então, por exemplo, o header, né, que é a parte superior, o cabeçalho, deixa em cima, né, ao invés de embaixo. E no caso o footer, né, o seletor, a classe, né, do footer, a gente deixa ali configurado embaixo no nosso código do CSS. Isso deixa também a programação, né, o desenvolvimento do código mais intuitivo, não só para a gente, quando a gente for novamente acessar o nosso código e manipular, modificar ele, também para outras pessoas que forem acessar, caso a gente esteja trabalhando num conjunto, né, um trabalho em equipe, né, um projeto com mais integrantes, aí, com mais desenvolvedores. Outra parte, né, temos aqui o Flex Direction para deixar formatado em colunas. Não tem essa propriedade, além de linhas, né, que é o row, é para a gente botar o Flex Direction, 2 pontos, o column, aqui ficar atento à sintaxe, né, do inglês, que é column, que é MN, né, no final, que é uma coluna, ele deixa setado ao invés de linha, né, ao invés de fila, ali horizontal, vertical, em coluna. Próxima lição, aplicar o Flex Direction para uma coluna no embed. Então ali a gente segue essa linha de raciocínio, né, esse pensamento aqui padrão de ter primeiro desenvolvido, né, um exemplo e um exemplo mais abstrato, né, mais inicial, que é das caixinhas, né, vermelho e azul. E agora a gente tem um exemplo mais prático, que é o do tweet, né, que é algo mais voltado a uma experiência real do que a gente tem aí, né, em aplicações web. Temos aqui o profile name e a gente tem que colocar o flex direction para column. Então temos aqui já um espaço, né, flex direction column, que a gente consegue visualizar. O interessante é que o FreeCodeCamp ele já deixa, né, esses espaços vazios. Quando a gente verifica aqui um espaço, uma linha em branco, provavelmente a gente tem que botar modificar o código nessa parte aqui. Em algumas lições, alguns desafios, eles colocam até comentário, né, fica em verde, né, então eles dizem, só modifique o código abaixo dessa linha ou acima dessa linha, que deixa mais interessante também para a gente conseguir manipular. Aqui a gente tem, né, a propriedade de justificar o conteúdo. Então, quando a gente está trabalhando também, né, com alinhamento, dá para a gente botar diferentes alinhamentos. Quem já trabalha aí formatação de texto, né, no Word, né, Docs, vários outros editores de texto, a gente tem alinhamento à esquerda, direita, central e também justificado. Então temos aqui também uma imagem que vai mostrar como é que é mais ou menos, né, o alinhamento dos containers que a gente tem. O início, né, o main start, aqui na parte esquerda, né, no 1, o main end, né, o fim principal, aqui na parte direita horizontal, e temos o cross também, cross start e cross end, né, que o cross start cross end é relacionado a termos aqui verticais. Temos o tamanho principal, que é também dessa parte horizontal, e o cross size, né, o tamanho cruzado, que é a parte vertical aqui. Isso aqui está disponível na plataforma aqui do FreeCodeCamp, né? Vamos voltar para lá onde a gente estava e aqui vamos continuar. Então temos justificar o conteúdo, né, seja no centro, que é mais ou menos o que ele pede aqui, ou temos essas diferentes formas aqui, né? Eu creio que vamos explorar todas aqui, né? E caso a gente não explore, fica aí a dica, a recomendação como um guia, né? Como uma sugestão para você fazer a manipulação aí por conta própria, para verificar, né, os diferentes resultados que dão. Então no caso a gente tem aqui o box container, e o nosso box container, esse elemento tem que ter a justificativa justify content center. Então a gente vai botar o justify content center, e com isso a gente colocou o nosso conteúdo centralizado aqui na nossa página, né? Essa parte cinza, né, seria como se fosse o fundo, e o conteúdo em si são essas caixas, né, esses retângulos aqui, né, box 1 e box 2, que é o retângulo azul e retângulo vermelho. Tendo isso, vamos verificar isso num tweet agora, colocando no classe profile name, o elemento, temos que ter o justify content, a propriedade setada para qualquer desses valores, né, center ou flex start. Vamos verificar as diferentes formas aqui, né, de como que a gente pode manipular isso daí. Então vamos lá, né, o profile name, que já tem um espaço em branco aqui na linha 17, justify content, vamos colocar center,
E com isso a gente centralizou ali o nome. Dá pra gente modificar e botar Flex Start, que daí ele vai botar no início lá de como estava configurado naquele diagrama, né, o início do Flex. Flex End, diferentes formas também, né, no fim. Então tem várias outras formas de colocar, né, Space Between, Space Around, Space Evenly, que dá pra você tentar manipular por conta própria e verificar o resultado, que é interessante, né? Boa parte do aprendizado é também a gente tentando, experimentando diferentes formas de input e verificar o output, né? Coloca na entrada diferentes valores para verificar qual é a saída. Temos aqui então o alinhamento voltado ao Align Items, e o Align Items ele vai ter esses elementos, né, flexíveis ao longo do eixo cross, né, do eixo que seria vertical. Então temos aqui, ele dá até um bônus, né? É interessante que até a própria plataforma do FreeCodeCamp já dá esses bônus aqui, né? Tem outras opções para o Align Items no código para ver as diferenças. É interessante, eu não tinha percebido isso, né? Mas ele já dá essa dica mesmo de ir tentando diferentes formas para verificar o resultado. Então a gente tem que ter aqui no Box Container a ID, né? Lembrando, as IDs são referenciadas com hashtag, e as classes, aqui no caso a gente não tem uma classe, mas que caso a gente tivesse uma classe aqui, né, classe 1 tal, daí a gente seria referenciada com ponto, né, então a gente botaria aqui, né, ponto, classe 1, etc. Isso aí tem outras aulas que tá disponíveis na playlist do canal. Então temos aí o elemento box container, tem que ter o align items setado para o valor center, e com isso vamos colocar aqui, né, ponto e vírgula. A gente centralizou em termos verticais aqui, né? Aqui no caso o hello, o azul está maior do que o vermelho, porque o hello, né, esse texto está maior do que o nosso texto vermelho, né? O nosso texto em azul está 24 pixels e o vermelho está 18. Caso a gente botasse aqui 18 pixels, ele estaria do mesmo tamanho ali, as duas caixinhas, né? Mas é para deixar dessa forma, e com isso a gente continua aqui. Ctrl Enter, vamos ali agora para o tweet embed, o tweet incorporado, para a gente botar o Align Items no centro. Então a gente tem que botar o Follow Button alinhado no centro, na Cross Axis, que é o nosso eixo ali vertical, né? Então temos aqui o eixo vertical alinhado dessa forma, onde a gente tem ali o botão de Follow já ali alinhado do jeito que foi desejado, que foi pedido. Temos isso então usando o Flex Wrap para a gente modificar, né, fazer uma envoltória, um invólucro, seja em linha ou em coluna. Então ele diz aqui, né, que o Flexbox do CSS tem essa feature, né, essa propriedade, essa característica de dividir os elementos, né, os itens flex, entre múltiplas linhas, né, ou colunas. E por default, por padrão, Container Flex vai encaixá-los, né, e todos esses itens juntos. Então, no caso, por exemplo, a nossa linha vai ter todas, nossa fila, né, vai ter todos os elementos em uma linha só. Contudo, utilizando Flex Wrap, essa propriedade do CSS, dá para a gente fazer o envolvimento dos itens, né, com No Wrap, que ele seria o padrão, e ele não envolve os itens, com o Wrap, né, lembrando, né, não é rap, né, não é rap de gênero musical, mas é Wrap, que é com W. A linha, ele vai fazer o envolvimento dos itens da esquerda para a direita, se eles estão numa linha, ou de cima para baixo, se estão na colunas, e o Wrap Reverse é o contrário disso, né, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então o nosso box container tem que ter o Flex Wrap, e a propriedade, o valor dele tem que ter o valor de Wrap, né, que é o valor ali que ele faz o envolvimento da esquerda para a direita. E com isso a gente vai ter essa forma aqui, que cada caixa, né, a gente verifica que cada caixa tem um tamanho aqui de 25%, ele vai fazer essa organização automática de cada um, tendo ali ocupando 25% da página. Se a gente botasse o reverse, seria o contrário, né? E o padrão é o no reverse, no wrap, né, no caso. Se a gente botar o no wrap e tirar o flex wrap, ele vai ficar da mesma forma, porque é o padrão fazer o no wrap, né, o não envoltória. Próximo, temos aqui fazer o shrink, né, dos elementos, que o shrink é como se fosse compressão, né, fazer a redução do tamanho ali de compressão mesmo, né, dos elementos das caixas que a gente está trabalhando. Com isso, a gente tem essa propriedade de botar o shrink com valor, diferentes valores, né, ele vai pede aqui que o box 1 tenha o flex shrink, propriedade setada para o valor 1, e o box 2 para o valor 2. Então vamos lá, box 1, flex shrink,
valor 1, ponto e vírgula no final, nunca esquecendo disso. E o flex shrink 2, ele vai ter o valor 2. Então aqui no caso dá pra gente modificar, né, botar 3, botar diferentes tipos, pra gente conseguir verificar. E aqui ele vai fazendo, né, relativo ao valor que é setado, né, e aqui no caso tem o flex shrink, que é esse valor de referência, e aqui o 2 vai ser a compressão em referente ao valor 1, né, o valor unitário que a gente setou ali em cima. Próximo, expandir os itens, né? No caso a gente tem ainda outra possibilidade, vamos voltar aqui, né, de a gente fazer, além do shrink, né, utilizar o flex grow, que seria o crescimento, né, seria a expansão dos elementos. Então vamos lá, botar o flex grow no box 1 como referência em 1, o valor setado, e no box 2 a gente bota o flex grow 2. Com isso a gente vai ver o resultado ali, que foi ao contrário, né, botar o flex grow 2 na caixa vermelha quer dizer que ele vai ter, né, 2 vezes o tamanho aqui, né, vai ter multiplicado 2 vezes o tamanho referente do azul, que é a mesma coisa caso a gente colocasse o shrink, né, referente à caixa azul e botasse o flex shrink ali voltado em 2 na caixa azul, né? Então são complementares essas propriedades, né? Essas funções flex grow, flex shrink. Temos então aqui a flex basis, que é para setar o tamanho inicial de um item. Então temos aqui, né, que as unidades do flex basis, né, a base flexível, pode ser setada em pixels, em em ou em porcentagem, etc. Né? Tem diferentes propriedades diferentes unidades de tamanho que a gente pode utilizar. Então a box 1 tem que ter um flex basis e ela tem que ser setada para o valor 10 em, que a gente vai setar aqui. E o box 2 tem que ter também, e ele tem que ser 20 em. Então vamos aqui, 20, e aqui a gente configurou dessa forma como já foi pedido. E dá pra gente botar automático também, né, que ele vai setar valores automáticos, mas é sempre interessante a gente também deixar detalhado e da forma que a gente mais deseja, mais apropriada, sempre levando em conta, né, a experiência de usuário, né, a interface de usuário, para ser mais acessível e para ser mais interessante a experiência do usuário. Temos aqui a propriedade da shorthand, né, na verdade essa propriedade da shorthand seria a combinação de todas, né, de todas as o flex grow, flex shrink, flex basis, todos em um só. É simplesmente a gente botar o flex e daí nessa ordem ele configura, né, o flex grow, flex shrink e o flex basis. Com isso a gente tem que botar a propriedade flex no box 1 e a propriedade flex no box 1 tem que ter 2 para o flex flex grow, que é o primeiro, né, 2 para o flex shrink e a basis tem que ser 150 pixels. Shrink, grow e basis, né? Essa ordem. E o box 2 também tem que ter o flex setado para 1, 1 e 150. Vamos lá aqui, 1, 1 e 150. Aqui o nosso código tem que usar a propriedade flex, tanto para box 1 e box 2, então isso já está utilizado ali, né? As duas formas conforme foi configurado. Então temos aqui, dá para a gente ir brincando, né? Testando diferentes formas para ver o que acontece. E também fica aí a sugestão para ir testando diferentes formas para ver o resultado, né? Aqui mais um, rearranjar os itens, né, por ordem. Dá para a gente configurar uma ordem nos elementos que a gente apresenta. Então dá para a gente botar essa propriedade aqui, order, e setando diferentes valores também, né, que qual vai ser a ordem respectiva dos elementos que são apresentados. Box 1 tem que ter ordem 2 e box 2 tem que ter ordem 1. Dá pra gente inverter ordens, né, que é a forma que vai ser apresentado, então dá pra gente mudar isso configurando a ordem de apresentação dos elementos na nossa tela. Completado, próximo, a propriedade de autoalinhamento, né? Autoalinhamento é o align self. Então essa propriedade ela é útil para vários ajustes técnicos aqui na propriedades do CSS, que a gente tem aqui, né, no caso, por exemplo, o float, center e alinhamento vertical. E aqui ele diz, né, que o autoalinhamento, align self, aceita os mesmos valores que align items e vai sobrescrever qualquer valor setado pela propriedade align items. Então é importante estar atento à superposição
de preferência, né? Qual é a prioridade que o CSS vai interpretar, né? Que o nosso navegador vai interpretar quando ele está lendo o código CSS. Então o nosso box 1 tem que ter o align self, essa propriedade setada para center. Então vamos aqui no box 1, align self center, e a nossa box 2, aqui ele já alinhou no centro, e a box 2 tem que ter o flex ends, que vai ser o alinhamento lá configurado ao fim, né, em termos verticais. Com isso a gente completa mais um desafio e a gente completou essa sequência de lições de desafios que são apresentadas aqui na plataforma FreeCodeCamp. A próxima seria a introdução ao grid CSS, né, desafios de grid CSS, mas a gente vai deixar essa para o próximo vídeo, para a próxima aula. Então, espero que vocês tenham curtido, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, só deixar nos comentários, e também confiram a playlist de lições do FreeCodeCamp que tem disponível aí no canal. Valeu, até a próxima!